Bom, então, desejo um bom dia a todos. São 9h34. Estamos dando início à 10ª reunião extraordinária de 2021 do Conselho Diretor, que temos como pauta única, emergencial, a apreciação do edital interno do nosso centro, do CEMILEM, de seleção docente por tempo determinado, referente ao edital FOB número 10/2021, de 5 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial da União, em 10 de maio de 2021. Então, temos como apresentação a coordenação de ensino, professor Felipe da Silva Figueira. Antes de passar a palavra ao professor Felipe, gostaria de registrar a presença de todos. Deixo o registro do vice-diretor, professor Taídes Tavares dos Santos, do coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, professor Douglas Ferreira, da coordenadora do curso de Engenharia de Produção, professora Larissa, da representante dos técnicos administrativos em educação, a Juliana Rivas, do vice-representante discente neste conselho, o Luiz Fernando Bastos de Mello, e registro a vacância ainda do cargo da representação docente. Nós estamos iniciando um novo processo eleitoral, um novo processo seletivo eleitoral para eleição do novo representante docente, titular e suplente do nosso centro. Então, por favor, professor Felipe, fica à vontade com a palavra. Então, bom dia a todos. Obrigado, professor Bruno. Como o professor Bruno bem salientou, no dia de ontem foi publicado no Diário Oficial da União, o edital número 10/2021, de 5 de maio de 2021, do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, onde autoriza 2 vagas para o Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães. Vagas essas que nós havíamos solicitado para o iminente licença gestante da professora Elisângela, e para o encerramento, o professor Luiz Alberto Vargas Carmona, continua o seu afastamento para a qualificação, e o seu substituto até então, o professor Diego, terá seu contrato encerrado durante o curso do semestre letivo especial 2, sendo necessário um novo substituto para dar continuidade a esse semestre, e possivelmente também aos semestres posteriores, pois o afastamento do professor Luiz Carmona é até o ano que vem, no mínimo. Então, com o edital geral publicado, então a gente passa para a etapa seguinte, que é a publicação do nosso edital interno. Então, esse é o edital interno 01/2021. Depois preciso se ali me confirme só a numeração, não sei como é que é a numeração dos editais internos, se segue um panorama geral, mas a princípio eu coloquei como edital interno 01/2021. Caso necessário, a gente pode fazer a correção depois. Processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado. Assim tá bom para todo mundo acompanhar? Sim. Ótimo. Certo. Então, vou fazer uma leitura do edital. O diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, FOB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no edital número 10, de 5 de maio de 2021, de convocação para a seleção pública simplificada de docente por tempo determinado, do reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, publicado na íntegra nos Centros Multidisciplinares da UFOB e em extrato no Diário Oficial da União de 10 de 5 de 2021 e no site da UFOB, www.ufob.edu.br, torna público que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de docente por tempo determinado do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães da UFOB, de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas nesse edital interno. Das disposições preliminares. 1.1, a área biotecnologia. Número de vagas, 1 vaga, regime de trabalho 20 horas semanais, titulação, graduação em ciências biológicas, ou engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ou engenharia de biotecnologia, ou engenharia de bioprocessos, ou engenharia biotecnológica, ou engenharia bioquímica, ou engenharia de alimentos, ou engenharia agronômica, com os componentes curriculares LEM 1008, genética, com carga horária de 60 horas aula, semanal 5 horas aula, para as turmas de engenharia de biotecnologia, para o curso de engenharia de biotecnologia,
E LEM 1014, Biologia Molecular, carga horária total 60 horas aula, carga horária semanal de 5 horas aula. Engenharia de produção, 1.2, área Engenharia de produção, número de vagas, 1 vaga, regime de trabalho 20 horas semanais, titulação, graduação em administração, ciências da computação, engenharias ou matemática. Para as componentes curriculares, LEM 2009, pesquisa operacional 1, carga horária total de 60 horas aula, carga horária semanal 5 horas aula, para o curso de engenharia de produção, e LEM 2021, modelagem e simulação de sistemas produtivos, carga horária total 60 horas aula, carga horária semanal 5 horas aula, para o curso de engenharia de produção. Bruno, não sei como é que quer fazer a dinâmica, se a gente vai fazer a leitura completa ou se vai parando nos pontos. Acho que pode fazer. Você pode seguir, Felipe. O pessoal faz a anotação, no final a gente faz as considerações. Certo. Tá certo. E tem o ponto 3, o processo seletivo será realizado por banca examinadora devidamente constituída por portaria interna do Centro Multidisciplinar de Luiz Magalhães, nomeada até o dia 30 de 5 de 2021. O 1.4, o candidato aprovado poderá ministrar outros componentes curriculares que sejam afins à sua área de formação, caso haja demanda ou renovação de contrato. 2. Das inscrições. As inscrições estarão abertas no período de 11 de 5 de 2021 a 20 de 5 de 2021. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por e-mail para censino.len@fora.edu.br, endereçado ao Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, escrito no assunto Seleção para Professor Substituto 2020.2, com documentos no formato único PDF e legíveis. A inscrição e demais documentos comprobatórios deverão ser enviados em um único arquivo em formato PDF. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento são tácita das condições estabelecidas no presente edital interno, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. O candidato deverá formalizar a entrega da ficha de inscrição, anexo 4, acompanhado de cópia dos seguintes documentos: diploma de graduação, requisito mínimo, título de mestre, de doutor, de livro docente, requisito complementar e opcional, documento oficial de identidade para brasileiros, prova de quitação com serviço militar para brasileiros sexo masculino, prova de quitação com as obrigações eleitorais para brasileiros, documento comprobatório de permanência regular no Brasil para estrangeiros. Currículo Lattes atualizado com os documentos comprobatórios em uma via. Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados os diplomas de graduação registrados ou revalidados até a contratação, os títulos de mestre e doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por universidades estrangeiras registradas ou revalidadas até a contratação, os títulos de doutor obtidos na fórmula de legislação anterior à lei nº 5.540, de 28/12/68, e os títulos de livre docente expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Antes de requerer a inscrição, o candidato deverá certificar-se de preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo. A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato. Não será aceita em hipótese alguma a inscrição condicionada. Os dados informados no ato da inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que verificada a falsidade de qualquer declaração prestada e ou irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. A homologação das inscrições. A homologação das inscrições ocorrerá conforme o cronograma constante no anexo 1 do presente edital e divulgado no portal concursos.fórum.edu.br. Os recursos para indeferimento de inscrições deverão ser impetrados pelos interessados no prazo máximo de 2 dias após a publicação das homologações das inscrições, mediante requerimento, modelo em anexo 5, para o e-mail ensino.len@fórum.edu.br, escrito no assunto indeferimento de inscrição, seleção para professor substituto 2020.2. O recurso será julgado pelo Conselho Diretor no prazo máximo de 5 dias após o protocolo. Do processo seletivo. O processo seletivo constará de prova didática, peso 7, com caráter eliminatório e classificatório, entrevista, peso 1, com caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos, peso 2, com caráter classificatório.
O processo seletivo ocorrerá através de videoconferência para a plataforma online Google Meet. O link será divulgado no portal concursos.fog.edu.br. É obrigatória a presença do candidato na abertura do processo seletivo, no momento do sorteio do ponto de aula didática, na prova didática e na entrevista. O horário e link de acesso da realização das provas serão divulgados no portal concursos.fog.edu.br, conforme o cronograma constante do anexo 1 do presente edital. Da realização das provas. Da prova didática. A prova didática será realizada em sessão pública através de videoconferência pela plataforma online Google Meet, com o link a ser divulgado no portal concursos.fog.edu.br, que constará de uma aula com duração de no mínimo 40 minutos e no máximo 50 minutos, sob o ponto sorteado dentre os dispostos no anexo 2 deste edital interno. A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, a capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de planejamento, as estratégias de ensino utilizadas e domínio dos recursos didáticos utilizados e a apresentação da aula. A ordem do sorteio, bem como das apresentações, respeitará a ordem decrescente das inscrições homologadas e será divulgada no momento da abertura do processo seletivo. O sorteio dos pontos será realizado por videoconferência pela plataforma online Google Meet, com 24 horas de antecedência do horário do início das apresentações. Os candidatos encaminharão para o e-mail semensino.lem@fog.edu.br os respectivos planos de aula com no mínimo 15 minutos antes de iniciar a aula. A prova didática será realizada em tantas sessões públicas quanto for o número de candidatos inscritos. Cada examinador atribuirá uma nota individual para cada um dos candidatos. Não haverá arguição da comissão na prova didática. O comparecimento dos candidatos na abertura do processo seletivo, nos sorteios dos pontos da prova didática, bem como da prova didática, é obrigatório, sendo desclassificados os candidatos ausentes. Da entrevista. Os membros da comissão examinadora entrevistarão os candidatos após a apresentação da prova didática sobre o interesse do candidato pela área que pretende ensinar e sobre conteúdos teóricos das disciplinas em exame. Os candidatos devem ser arguidos sobre a disponibilidade de assumir as aulas nos horários estabelecidos. Da prova de títulos. A prova de títulos consistirá na análise do currículo de cada candidato, considerando a seguinte classificação para os títulos: acadêmicos, científicos, artísticos e literários, didáticos, administrativos e profissionais. A relação dos títulos que serão pontuados e a pontuação de cada título constam no barema do anexo 3 do presente edital. Da avaliação das provas e da classificação. Para cada prova, os avaliadores emitirão notas na escala de 0 a 10 e no cálculo das notas finais, os resultados serão apresentados até a segunda casa decimal, realizando os arredondamentos existentes. Em cada etapa eliminatória, será considerado aprovado o candidato que obtiver média parcial mínima de 7 e reprovado o candidato com média parcial menor que 7. Cada examinador atribuirá uma nota final aos candidatos, que será resultante da média ponderada das notas das provas, considerando os pesos previstos no item 4.1. Havendo mais de um classificado, a comissão examinadora indicará a respectiva ordem de classificação com base nas médias alcançadas. Em caso de empate, a decisão respeitará os seguintes critérios: maior idade, maior nota na prova didática, maior nota na prova de títulos. Da homologação do resultado das provas e dos recursos. O resultado final do processo seletivo simplificado, contendo a relação nominal de todos os candidatos, indicando e destacando aprovados, reprovados e ausentes, e o candidato classificado para o preenchimento da vaga, será divulgado pela comissão examinadora imediatamente após a conclusão dos trabalhos, observados prazo e local divulgados no portal concursos.fog.edu.br. A comissão examinadora elaborará um relatório com o resultado final do processo seletivo para a deliberação do Conselho Diretor do CNE. O resultado da seleção pública será divulgado na página eletrônica da UFOP. O candidato poderá interpor recursos devidamente fundamentados, indicando com precisão os pontos a serem examinados, mediante requerimento, modelo anexo 5, dirigido à direção da unidade de ensino e enviado ao e-mail semensino.lem@ufop.edu.br no prazo de 2 dias úteis a partir da publicação do resultado das provas. Os recursos serão julgados pelo Conselho Diretor do Centro. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. O resultado dos recursos está à disposição dos interessados no portal www
concurso.fog.edu.br. As disposições gerais. A aprovação do processo seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das normas legais pertinentes e à rigorosa ordem de classificação. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 ano contado a partir da data de publicação do resultado da seleção no Diário Oficial da União. Os candidatos aprovados e selecionados serão contratados no nível 1 da classe de professor auxiliar, em conformidade com a Lei nº 12.272, de 28 de 12 de 2012, e a Lei nº 12.863, de 24 de 9 de 2013, Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, e receberá a retribuição de titulação RT, conforme a titulação apresentada no momento da assinatura do contrato, sendo vedada qualquer alteração posterior. A vigência do contrato ocorrerá após a autorização da autoridade competente da assinatura do contrato pelo interessado. É vedado ao diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães autorizar a entrada em exercício do professor substituto cujo contrato não tenha sido assinado ou renovado. Caberá ao diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães a supervisão e acompanhamento das atividades do docente contratado. O contrato do docente será extinto sem direito à indenização nas seguintes situações: por término do prazo contratual, por iniciativa do contratado por meio de comunicação oficial por escrito à direção do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, por imposição da pena de demissão em decorrência de infração prevista no artigo 132, incisos 1 a 7 e 9 a 13 da Lei nº 8.112/1990. A extinção do contrato por iniciativa da UFOB decorrente de conveniência administrativa observará a legislação vigente. Os casos omissos em grau de recurso apresentados dentro do prazo estipulado serão resolvidos pelo Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães. Depois eu vou ajeitar para ficar mesmo aqui. Anexo 1, estado interno, cronograma do processo seletivo. Descrição dos candidatos, de 11/5 a 20/5/2021. Homologação da inscrição dos candidatos, 21/5/2021. Interposição de recurso de inscrição, até 23/5/2021. Pronunciamento do CEMILEM para eventuais recursos de inscrição, até 28/5/2021. Divulgação da comissão examinadora, até 30/5/2021. Solicitação de impedimento de membro da comissão examinadora, até 1º de 6/2021. Divulgação do link de acesso da realização das provas, até 1º de 6/2021. Abertura do processo seletivo e início de sorteio dos pontos das provas didáticas, 2/6/2021, às 8 horas. Divulgação dos resultados, 4/6/2021. Interposição do recurso ao resultado, 7 e 8/6/2021. Divulgação do resultado final após recursos, 10/6/2021. Anexo 2, edital interno. Lista de pontos para o processo seletivo simplificado para a contratação de docentes da área de conhecimento por tempo determinado. Área 01, biotecnologia. Pontos da prova didática. 1. Engenharia genética e organismos geneticamente modificados em processos biotecnológicos. 2. Biotecnologia, tratamento de resíduos e recuperação ambiental. 3. Hereditariedade e extensões mendelianas. 4. Riscos biológicos, biossegurança e OGMs. 5. DNA e processos moleculares para síntese e regulação de proteínas. 6. Regulação da expressão gênica. Área 02, engenharia de produção. Pontos da prova didática. 1. Formulação de problemas de programação linear. 2. Algoritmo simplex. 3. Programação inteira. 4. Problemas de transporte e designação. 5. Teoria das filas. 6. Simulação de sistemas. Anexo 3. A seleção para a contratação de docente por tempo determinado, tabela de valores para o julgamento de títulos de barema. Títulos universitários, graduação, máximo 5. Graduação na mesma área, bacharel de setor, máximo 5. Graduação em área fim, máximo 4. Títulos universitários, pós-graduação, máximo 1,5, tendo doutorado concluído até 1,5, doutorado em curso até 1 ponto, mestrado concluído até 1,2, mestrado em curso, fase de elaboração da dissertação até 0,9, especialização 360 horas concluídas 0,1, aperfeiçoamento concluído 0,6.
Atividades didáticas e profissionais, até 2 pontos, sendo ensino superior, 3 ou mais semestres, 0,6 até 0,6. Ensino superior, 2 semestres, até 0,5. Ensino superior, 1 semestre, até 0,4. Ensino médio, segundo grau, mais 2 semestres, 0,3. Ensino médio, segundo grau, até 2 semestres, 0,2. Ensino fundamental, primeiro grau, mais 2 semestres, 0,1. Docência em curso de extensão, 0,1. Monitoria, mínimo de 2 semestres, 0,3. Conferência, palestra, seminário preferido, cursos ministrados na área profissional, até 0,1. Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior, até 0,3. Aprovação em concurso público na área profissional, 0,2. Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior, 0,15. Cargo de chefia ou direção da instituição de ensino superior, no mínimo um ano de exercício, 0,1. Participação em banca examinadora, magistério superior, 0,1. Tempo de efetivo exercício profissional na área de concurso, mais 2 anos, 0,6. Tempo de efetivo exercício profissional na área de concurso, até 2 anos, 0,4. Formação complementar, máximo 0,5. Sendo estágios na área, mínimo de 90 horas, 0,2. Curso de extensão na área, mínimo de 60 horas, 0,2. Participação em congressos e simpósios de encontros na área, 0,1. Quaisquer dessas atividades fora da área, 0,05. Atividades científicas ou artísticas, até 1. Livro publicado, didático científico ou literário, até 0,5. Capítulos de livros publicados, didático científico ou literário, até 0,2. Pesquisa científica concluída, 0,4. Pesquisa científica em curso, 0,2. Artigos ou ensaios publicados de natureza literária, 0,2. Anexo 4, a ficha de inscrição. Conteúdo da unidade universitária, nome do candidato, endereço, telefone para contato, e-mail, nacionalidade, naturalizado e vice-permanente, quando for o caso, com informação da graduação e data de conclusão, período do contrato. R$ 2021. Aqui corrigindo, gente. Regime de trabalho 20 horas, assinalando a vaga, né? Como são 2 vagas, a ficha já vai com a assinalação da vaga pretendida. Preenchimento de código dos componentes curriculares e nome dos componentes para aquela vaga. Indicação de experiências profissionais, de curso de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado com instituição. Informações se é servidor de administração, qual, direta da União, Estado ou Município. Se tem ou teve contrato com outro órgão federal nos últimos 2 anos, qual e data de afastamento. Indicação de anexo de cópia de documentação exigida no edital. E o ressalva de que poderão participar do novo processo seletivo simplificado, candidatos já tenham sido contratados anteriormente na lei, com base na Lei 8.745, de 9 de 12 de 93, só poderão ser novamente contratados transcorridos 24 meses do encerramento do último vínculo. Declaração de veracidade das informações, com data e assinatura. Anexo 5, edital interno, formulário padrão de requerimento de recurso, endereçamento responsável, candidato, indicação do processo seletivo, a indicação da área de conhecimento, edital, requer a reconsideração de decisão de e o motivo do recurso e documentos anexados com assinatura. Então, esse é o edital elaborado para esse processo seletivo. Obrigado, Felipe, pela apresentação do edital. Excelente trabalho, parabenizo o trabalho, a apresentação de Felipe. Queria esclarecer apenas para todos, antes de colocar em consideração, né, em apreciação e avaliação para sugestões, que o edital publicado ontem, peço desculpa pela câmera fechada, a bateria está acabando, deixa eu abrir novamente. No edital publicado ontem no Diário Oficial da União, para que todos tenham ciência, né, apenas algumas considerações, né. Então, não somente houve previsão de vagas para o centro de Lem, né, houve previsão para outros centros. Nós temos aí o Centro das Ciências Biológicas e da Saúde com 4 vagas, o Centro das Humanidades também com 2 vagas, né, e o Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias com 1 vaga.
Então, junto com Barra, também o Centro Multidisciplinar da Barra, também com 2 vagas. Então, nós, com 2 vagas previstas, que já foi justificada a demanda por meio da reunião passada, quando enviamos o processo à Prograde, e assim teve autorização. Nesse edital de ontem, publicado no Diário Oficial da União, há somente o registro de três períodos de datas, e a partir dessas três datas, né, desses 3 trâmites, é que foi organizado o cronograma pela Coordenação de Ensino. A data de 20 de maio, né? Então, o período de inscrição ele já está pré-determinado, que é de 11 a 20 de maio, e que o processo seletivo, todo ele, está previsto para ocorrer até o dia 8 de junho de 2021, sendo gerenciado por nós, pelo centro, por cada centro ofertante da vaga. Até 14 de junho, através da divulgação interna, no âmbito de cada centro multidisciplinar, nós temos que tornar público o resultado do concurso, do processo seletivo, perdão, simplificado, né? E para depois, divulgação, então, no Diário Oficial da União. Então, prazo de validade do concurso, né, desse processo seletivo simplificado, é de 1 ano, contado a partir da data da publicação, né, do resultado no DOU. Então, somente deixar claro, porque a partir dessas datas e dessas vagas, né, as coordenações de ensino se organizaram, e acredito que não deva ter tanta variação, assim, de um edital para o outro, né, nos aspectos gerais, apenas nos aspectos específicos, acadêmicos de cada vaga, no que se refere aos pontos, né, do concurso, no que se refere às componentes curriculares obrigatórias e às cargas horárias. Então, deixo para vocês fazerem as considerações, sugestões em apreciação. Por favor, professor Thaís. O áudio está fechado. Excelente edital, tá super claro. Eu tenho 2 contribuições, mas antes eu tenho uma pergunta. Não podemos pedir uma titulação maior que graduação? Tem que necessariamente iniciar por graduação? Nesses casos de simplificado? Existe uma lei que exige isso? Eu lembro que teve uma discussão no passado muito grande em relação a isso. Até queriam exigir que concurso para professor efetivo fosse assim, né? Até tiveram alguns editais que foram lançados, mas depois isso caiu, pelo menos para efetivo. Agora, em relação a processo seletivo simplificado, assim, para o professor por tempo determinado, é obrigado que a titulação mínima exigida seja graduação, não pode ser nem especialização? Eu não conheço nenhuma obrigatoriedade, mas talvez o Felipe possa comentar um pouco mais. Essa é uma pergunta. Você quer que eu fale, apresente os outros 2 pontos logo ou a gente vai na sequência? Para mim, tanto faz. Acho que respondendo a pergunta, na realidade, também não sei exatamente se há uma obrigatoriedade, mas pelo perfil, né, que acontece aqui no centro, não é interessante a gente pedir titulações maiores, né? Apesar de se parecer no primeiro momento que são vagas que serão bastante concorridas, não é a realidade aqui do centro. Então, às vezes já é difícil até conseguir candidatos só com a graduação. Então, se a gente fosse colocar uma titulação ainda maior, poderia até dar edital deserto, o que não é interessante para o centro, né? Porque ficaria com a vaga em aberto, né, tendo que, ainda mais que são encargos docentes, disciplinas previstas já que vão ser ofertadas, né? Se caso venha a ocorrer, essas disciplinas teriam que ser distribuídas, né? Sobre a obrigatoriedade atual, eu não fui atrás da informação, porque, como eu falei, é rotineiro aqui, né, no centro, e não só no nosso, dos outros centros também, fazerem sempre graduação, né? Então, não devo a resposta, posso buscar a informação, mas já adianto que não é interessante a gente botar uma titulação qualquer a mais do que a graduação no mínimo. Thaís, tivemos alguns casos no centro de concurso deserto para efetivo, concurso docente efetivo exigindo titulação de mestre, principalmente para a área de engenharia de produção, e também para a titulação de doutor para a área de engenharia e biotecnologia. Então, no caso dos campos fora de sede, esse é um problema que vem ocorrendo, e na necessidade, na urgência de um docente, né, substituto, eu acredito que os campos fora de sede, eles vêm adotando essa titulação mínima de graduação,
para evitar isso e diante da urgência, né? Então, uma coisa que eu iria pedir, já adianto, era a ampla divulgação por parte de todos, né? Todos os conselheiros desse conselho diretor, desse edital, depois dos ajustes, caso sejam necessários, e aprovação hoje, nessa reunião, para que possamos ter o máximo número de inscritos possíveis, porque essa concorrência é bastante favorável para que possamos selecionar aquele docente mais adequado de acordo com os trâmites do edital, né? O que queremos. Os próprios processos seletivos, né, Bruno, temos dificuldade, às vezes a gente tem que catar gente que a gente conhece para tentar fazer as provas. Nossos substitutos já tivemos processos com 1 ou 2 candidatos inscritos só, né? Isso já com só exigência de graduação, mas se a gente tivesse ampliado, né, a exigência, talvez a gente teria sido pior ainda o cenário. Temos algumas surpresas mas o cenário, desculpa, Bruno. Desculpa. Temos até algumas surpresas positivas, como foi o caso do último concurso da professora Nathalie, que foi aprovada, né, o último processo seletivo, e ela com titulação de doutor, ela é doutora, né, e conseguiu a aprovação, né? Então, assim, é uma medida para evitar, né, um concurso deserto, mas sabemos que, claro que pode haver profissionais qualificados e muitas vezes eles demonstram durante o certame esta qualificação durante a prova didática, a sua experiência e a titulação naturalmente vai superar em pontuação média os demais concorrentes, né? Não, tudo bem, tá? Dados os esclarecimentos, não tem tudo bem, entendo. Só que, pelo menos especialização, sabe? Graduação, mas tudo bem. Se a gente tem um histórico, até o contexto que nós estamos vivendo é outro, né? Mas ok. Os 2 pontos que eu queria levantar, se o Felipe puder subir até nos perfis de vaga aqui, subir um pouquinho mais aqui na titulação, no item 1.1.3. Porque eu olhei o PPC do curso, o perfil da vaga de genética e biologia molecular, o perfil está como biólogo, e a área de atuação, a área do conhecimento está como ciências biológicas, genética e bioquímica. Porém, aqui entre os cursos possíveis, não tem, por exemplo, o curso de bioquímica, que é um curso que, né, que, por exemplo, da Federal de Viçosa tem esse curso que as pessoas realmente atuam com genética e biologia molecular, e também não foi incluído o curso de farmácia. Então, assim, já que a intenção é captar pessoas, né, eu acho muito mais provável, sinceramente, que nós tenhamos um farmacêutico ou um bioquímico atuando com genética e biologia molecular do que um engenheiro agrônomo, por exemplo. E consta ali entre as opções de vaga, né? Então, não sei qual foi o critério que foi usado para incluir essas, mas eu não encontrei no PPC, pelo menos. No primeiro momento eu achei, deve ser do PPC, né? Mas eu fui e não era. Então, eu gostaria de sugerir a inclusão desses 2. Pode manter todos os que estão e incluir farmácia e bioquímica, né? Que são cursos diferentes, inclusive. Aí tá a graduação em ciências biológicas, eu não sei como a UFOB tem, o Bruno comentou comigo que já tiveram professores efetivos que tiveram pós-negada, né? Talvez pudesse colocar graduação em ciências biológicas ou biologia, porque no Brasil existem cursos de biologia, de fato. O correto realmente o ideal no curso de ciências biológicas, né? A recomendação é realmente que coloque ciências biológicas, como o Felipe colocou. Então, os cursos novos são ciências biológicas, mas existem ainda no Brasil cursos como biologia, então, de repente, né, para facilitar, não ter esse problema no futuro. E uma outra coisa, só para poder fechar a minha fala, e o professor Douglas escreveu, eu acho aqui, só lá na prova de título, Felipe, no Barema, tá muito bem feita, eu não sei se você pode mudar isso, se é uma coisa fixa, mas achei muito feio quando colocou aprovação em concurso na área profissional e separou na área educacional, parece que a área educacional não é profissional. Eu sou professor, me sinto profissional, né? Então, de repente, poderia colocar na área educacional e o outro na área não educacional, porque na área, se você chama algo de profissional, você diz que o que está fora do profissional não é profissional, entende? Aí, não sei, ficou meio... Mas se isso for um texto padrão já, não tem por que mudar, tá? É só um detalhe aí. De repente, eu percebo muita coisa, Bruno. A UFOB tem que melhorar um pouco a atualização dos seus termos. O concurso prefetivo, por exemplo, consta lá um exame de sumário de urina. Esse nome sumário de urina não é usado há mais de 20 anos, o nome correto é AAS. Então, assim, é uma questão de atualização dos termos, né? Então, de repente, essa parte, se for uma coisa já antiga e fixa, deixa assim, a gente recomenda isso para projeto, para quem for mudar. Mas colocar dessa forma aí, concurso público na área educacional, nível superior. Aí, concurso público na área profissional, ou seja, então, educacional não é profissional, né? É um bico, ou é alguma coisa parecida, né? Essa é a mensagem que está sendo dada, ainda mais em anos em que a educação
em que a função de professor é desvalorizada, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, inclusive até nos termos que a gente coloca nos nossos editais. Mas é só isso, parabéns pelo edital e tá ótimo. Eu agradeço. Só para esclarecer, o barema é padronizado, né? Está na resolução do CONEP, ainda, se não me engano. Né? A gente pode. Algumas coisas a gente até viu que também. Até o barema, a clareza do barema é meio discutível, sabe? Essa forma aqui de apresentação, normalmente cada banco interpreta de uma forma. Né? Eu confesso que Ah, eu fui eu banco imaginei, vários, Felipe, que fosse mas infelizmente nesse padronizado. momento eles não conseguem mudar, né? Tem que levar para o Consune, né? Quando puder fazer a devida correção. O problema é que a gente só lembra disso quando tem o processo seletivo, né? Depois que passa, a gente esquece. Então, Já Para solicitamos, você, eu até aproveito para interromper, que já solicitamos as direções, né? A reitoria, em uma reunião que tivemos, para completa modernização desse processo seletivo simplificado, porque entendemos que de simplificado ele não tem muita coisa, né? E acredito que é o momento de modernizar como um todo, não somente esse anexo 3, mas o edital como um todo, atualizando os termos, né? E adequando um pouco melhor, porque ele foi criado em uma época em que a demanda era altíssima, né? A demanda de professores, não somente substitutos, mas também os docentes efetivos. Então, é natural essa necessidade de atualização ao longo do tempo até chegar no nível, né, mais adequado possível, né, mais atual. Então, eu agradeço as considerações de Thaís, porque a inclusão de farmácia e bioquímica e também do termo biologia ali se faz necessário diante da especificidade da área do conhecimento, né? Biotecnologia. Então, realmente se toca muito mais, né, como ele citou, dentro da farmácia e bioquímica, alguns componentes, alguns termos, do que, por exemplo, a engenharia agronômica, né? Eu acredito que talvez caiba também colocar agronomia, né? Não somente engenharia agronômica, mas também tem outro curso, agronomia. Nós temos vários profissionais na área, não sei o que vocês pensam também. Eu acredito que quanto mais amplo for esse leque aí, né, mais profissionais podemos ter candidatos à vaga. uma vez eu vi uma discussão, mas precisa confirmar. Parece que os cursos que chamam agronomia, o nome do curso é agronomia, mas o título da pessoa é engenharia agronômica, Bruno. Então, mas o professor Douglas está inscrito, desculpa. Eu atravessei. Obrigado, professor Taídes. Na verdade, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu gostaria inicialmente de dar os parabéns ao professor Felipe pelo excelente trabalho. O ponto que eu ia colocar realmente é esse que o professor Taídes trouxe, né? Eu acho que seria interessante a gente poder abranger o máximo de ciências possíveis aí. E eu sou a favor, né, se puder também inserir agronomia, tá? Aí eu já deixo minha opinião. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, mas acho que é uma limitação que não nos cabe, né, é que se a gente pudesse aumentar o prazo de inscrição, porque eu achei o prazo de inscrição um pouco enxuto, né? Embora a gente sabe que essas situações acabam acontecendo de última hora, a gente tem que, na correria, tentar resolver essa problemática. Muito obrigado, pessoal. Era só isso. obrigado, professor Douglas. Infelizmente, o prazo, que nem o professor Bruno já falou, tem alguns prazos que são fixos, né? Esse prazo de inscrição é de 10 dias, já está no máximo, né, dentro da possibilidade da orientação da Secretaria Acadêmica e da Prograde. O que pode acontecer é que, caso dê deserto nessa primeira inscrição, a gente pode ampliar depois, dentro do mesmo edital, por mais 5 dias, se não me engano. Mas a previsão é de manter ele com esses 10 dias e depois, caso dê deserto, ele possa ser estendido e readequado o cronograma. Eu vejo também um pouco complicado ampliar, no sentido de que, após a liberação, a homologação dos inscritos, nós temos que avaliar os membros da banca examinadora, para ver se há algum conflito de interesse com algum inscrito. Então, esse prazo de análise também é bem delicado, diante do prazo fixo de inscrição publicado no DOU. É só uma dúvida que eu fiquei, que uma vez a gente aprovando esse edital aqui, a gente já pode estar disseminando ele nas nossas redes sociais. Sim, ainda hoje mesmo. A gente precisa de... Está desligando o microfone do Douglas.
Desculpa, professor Douglas, não consegui entender muito. Desculpa, Douglas, acho que é um problema no áudio. Acho que pode escrever no chat, se puder. Tá ok. Acho que o professor Douglas está com problema na conexão, mas agradeceu pelos esclarecimentos, né, aqui no chat. Eu acredito que a representação discente possa, o estudante, o Luiz, se quiser comentar algo também em relação a esse processo seletivo, ou a coordenação do curso de Engenharia de Produção, professora Larissa, fique à vontade em relação aos pontos, às exigências de titulação para a vaga da Engenharia de Produção. Por mim, tá tudo bem, como foi colocado. Juliana, representação dos técnicos, tem alguma coisa a considerar? Também ela é bióloga de formação, talvez possa contribuir com algo também. Não, Bruno. Tá ok, tá perfeito. Parabéns, Felipe. Belo edital. Eu achei engraçado, o Thaíris comentou em relação ao termo biologia ou ciências biológicas. Eu lembrei que na UFBA, inclusive, e não só na UFBA, nos primeiros cursos de ciências biológicas no país, acho que a Juliana pode até me confirmar, tem a denominação de ciências naturais, né? Mas é um termo bem antigo, né? Acredito que não seja necessário colocar nesse momento ciências naturais ou ciências biológicas, né? Mas somente uma curiosidade, porque em alguns editais da UFBA eu já vi ciências naturais também. Não vai revelar a sua idade, não, Bruno. Não é necessário, né? Mas Só para entender o fluxo, desculpa, a composição da banca ela vai ser dependente dos inscritos que você falou, né? Ou eu entendi errado? Depois que se inscreverem, que pode compor banca e precisa convocar de novo esse colegiado ou não é necessário? não necessariamente a composição da banca é depois da homologação dos inscritos, mas depois da homologação dos inscritos, o que nós podemos fazer para homologar a banca, é necessário homologar a banca, é haver primeiro a análise do conflito de interesse de algum candidato inscrito homologado com algum membro da banca, né? Assim como fazemos para o concurso docente efetivo. Então, se havendo algum choque, né, publicação em conjunto, algum relacionamento pessoal próximo, de parentesco ou de qualquer natureza, a gente evita, né, para que não tenhamos conflitos de interesse aí em relação a algum candidato e algum membro da banca examinadora. Então, eu só comentei porque esse tempo hábil do período da inscrição, é difícil a gente prorrogar um pouco mais para a gente ter esse tempo também para análise, né, a depender do número de inscritos, de candidatos inscritos. Eu acho que Larissa fez algum comentário, Felipe, se puder passar para... Já respondido. Ela perguntou se tem formação em engenharia de produção. Engenharias de forma geral. Se quiser alterar, colocar engenharia de produção.
Não, assim fica melhor. Essas disciplinas são da engenharia de tronco comum, Larissa? Tipo, qualquer engenheiro poderia ministrar? Olha, Thaís, por exemplo, na biotech tem uma disciplina que é de modelagem, mas eu acho que o foco é diferente, não é, Felipe? Da simulação que a gente usa. Sim, ela é simulação Agora, modelagem de processo. pesquisa operacional, algumas engenharias têm. Acho que biotech não tem, né? Mas outras têm. Engenharia química, tem. Mecânica, eu acho que sim. O problema é se for renovar com outras disciplinas, né? Talvez não tenha engenharia da qualidade. Sim, sim. Mas isso aí a gente pode ver depois também. Para mim aparece preto aqui a tela, Felipe. Como é que tá A o projeção. perfil? Como é que É tá o o perfil? lá. Ah, tá em graduação em administração, ciências da computação, engenharias ou matemática. Ah, tá, colocou genérico, né, Larissa? Colocou engenharias em geral. Uhum. Sim, acho que ele, dessa forma, Sim. contempla. Mas será que não seria engenharia sem o S? Porque a pessoa não é formada em engenharias, ela é formada em engenharia. Engenharia de alguma coisa. A gente utiliza esse termo para falar de todas as engenharias. Mas no caso, o pessoal da Progrep, quando for validar o título, ela vai entender, porque eles são bem cricrizinhos com isso. Eu até entendi o que você falou, você fala engenharias pensando em todas, mas o diploma É da porque pessoa é geralmente a gente engenharia. cita, né, área engenharias. Aí contempla todas as engenharias. É que do ponto de vista gramatical, se for colocar sem o S, quer dizer, pode ser definição de um curso. Tem que ser formado no curso de engenharia. Quando Uhum. bota engenharias, quer dizer que amplia para qualquer engenharia. Tá Engenharia ótimo. de alguma coisa. E esse Por isso entendimento já é o entendimento lá do pessoal que sim, valida sim. isso. Uhum. Entendi. Nunca Tá já ótimo. fazemos, já fizemos outras vezes, nunca houve empecilhos. Aqui o sentido foi sempre de manter, né, a amplitude, né? Como o curso de engenharia e biotecnologia é um curso que tem até essa questão dos nomes em tudo, a gente deixou, ficou uma situação mais ampla por causa dessa referência, né? Tanto que até faltou algumas, né, que nem vocês bem colocaram, né, que são interessantes também ser colocadas. Como o curso de engenharia de produção é um curso mais tradicional, né, então essas áreas, essas grandes áreas já conseguem contemplar de forma mais simples. Na realidade, a dificuldade aqui é no curso de biotecnologia, da vaga de biotecnologia, né, que tem a necessidade de colocar uma por uma, né, até o Bruno deve lembrar, né, que a gente já teve um problema com isso no concurso, quando a gente tentou deixar áreas afins, né, houve um retorno da, da própria reitoria na época, né, de que devia ser mais específico, né, nesse caso, por causa dessas peculiaridades, né, do curso ser tão multidisciplinar assim, né. E há denominações muito próximas e distintas, né? Então, só muda a ordem, né? Então, bioprocessos e biotecnologia, biotecnologia e bioprocessos. Então, para evitar... E, ao mesmo tempo, há uma especificidade dentro das engenharias, sem uma uniformização do termo do curso, porque não tem um conselho de classe ainda, né? Então, o curso não tem aquela estruturação política de categoria de classe mesmo. Então, para evitar problemas, foi preferível que a gente colocasse, descrevesse exatamente em detalhes todas as denominações de curso existentes no Brasil, né, para que a gente abarcasse todo mundo. Mas no caso da engenharia de produção, até pela especificidade da vaga, né, as disciplinas que são muito dos troncos comuns, uma delas, né, a modelagem das engenharias, acho que deixando a engenharia de forma geral, acho que contempla. Tá ótimo, eu fiquei satisfeito com todas as respostas. Acho que o edital está bem completo. Colocando dessa forma, a gente vai ter candidatos com certeza. E que nós possamos, né, preencher essas vagas aí e não ter concurso sem ninguém, como vocês falaram que já ocorreu antes, né? É. No caso, alguém queira mais considerar fazer alguma colocação. Então, desejamos aí
eu faço só uma pergunta a Felipe, eu deixo a atribuição da coordenação de ensino, professor Felipe, em relação à composição das bancas, né? Então, eu prefiro, né, enquanto direção, deixar realmente a montagem dessa composição e a metodologia de como será montada a composição das bancas examinadoras a cargo da coordenação de ensino. Então, aqueles professores, né, que estão aqui já se sintam à vontade, né, podem entrar em contato com o professor Felipe para se colocarem, né, para participar da banca examinadora dessas 2 vagas. E temos aqui vários professores, né, Larissa, da área de engenharia de produção, o Taídes, né, temos o próprio Felipe, né, para a composição, inclusive também, né, acho que a profissional, né, a Juliana, também, ela é mestre, né, em botânica, também, ela pode vir a fazer parte da composição da banca, né, por que não? Porque não há especificidade como um concurso docente efetivo que exige somente doutor para a composição da banca para professor seletivo, desse processo seletivo simplificado. Então, deixe todos à vontade, entre em contato com o professor Felipe, ele pode fazer a verificação da montagem dessas bancas examinadoras, né? Certo. Nem foi falado, né, aguardar a inscrição, né, para a gente ver. Eu acho que é uma coisa que é até mais nova um pouco, acho que desde o ano passado, porque antes até a UFOB tinha essa questão que houve alguns processos seletivos, né, que havia a necessidade da divulgação da banca até antes, junto com as inscrições, se eu não me engano. E às vezes causava alguma necessidade de alteração, né, e agora, com esse prazo bem depois, acho que é melhor mesmo a gente aguardar as inscrições, e aí sim a gente vai fazer a indicação, né, dos membros e o convite dos membros da banca. Aguardar a inscrição. Parece mais prudente mesmo. Uma vez eu me inscrevi em um concurso, Felipe, que a banca mudou 4 vezes, porque sempre tinha alguém, né, que tinha conflito de interesse com algum candidato. Então, realmente esperar as inscrições é mais prudente para não ter que fazer isso, né? Perfeito. Então, sem mais, eu coloco em regime de votação, né, o edital para o processo seletivo simplificado das vagas de biotecnologia e engenharia de produção. Caso todos concordem com a aprovação do edital, conforme foi apresentado pela coordenação de ensino, professor Felipe, e as suas modificações, suas alterações colocadas na reunião de hoje, por favor, se manifeste no chat, manifestando voto contrário, a favor ou abstenção. Então, é o processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, edital interno número 01/2021, a área biotecnologia e engenharia de produção. Felipe, se puder baixar um pouco mais o número 1, a outra área, engenharia de produção, para ambas as vagas. Então, tivemos 6 votos favoráveis, aprovados por unanimidade, né? Peço a todos que após a assinatura do edital, estaremos divulgando internamente no centro, e após essa divulgação interna, peço que divulguem cada um de vocês, né, amplamente, externamente, em vossas redes sociais, em vossos e-mails, vossos contatos, para que possamos ter o máximo número de candidatos inscritos possíveis. Isso é muito positivo, muito favorável, né? Então, são as 10h28. Como prometi a vocês, a reunião foi rápida, antes de 1h terminamos, né? Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, pessoal. Até mais. Bom dia, pessoal. Aline, Bruno, a portaria do colegiado, né, da nova eleição ainda não foi emitida, não, né? Só para tirar essa dúvida. Houve uma nova eleição, né? Falta essa portaria, né?
Foi emitida. Nós iremos divulgar ela hoje. Exato. Obrigado pelo lembrete, Douglas. Eu vou lá para a reunião do colegiado, então. Ok, boa reunião.